professor Thiago Lira. Vamos agora para o nosso 13º vídeo, salvo engano, da playlist Gabaritando PF e PRF. Agora um resumaço para você, os principais pontos que você tem que saber para a provinha da Polícia Federal amanhã, beleza? Agradeço demais sua companhia, se inscreva no canal, curta o vídeo para que eu possa colocar mais e mais conteúdos para você. Tá bom, pessoal? Galera, a CESP tem um jeito particular de cobrar a língua portuguesa. Em primeiro lugar, Sebrasp, CESP é uma banca tradicional, é uma banca que assim não tem perigo de você ir para uma prova com medo de que você vai encontrar algo assim surreal, uma banca desorganizada, com questões divergentes. Não, CESP vai privilegiar aquela pessoa que estuda. Tá bom? E galera, vamos lá. Acho que o principal ponto hoje para começar a abordar aqui a CESP de uma forma rápida é pensar nos elementos de coesão textual. Beleza? A PRF aí cobrou umas 2 ou 3 questões de coesão textual. E aí, basicamente, pensando em conjunção. Você não pode ir para a prova sem saber as 5 conjunções coordenativas, tá bom? Conjunção aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa. As 9 conjunções adverbiais, causal, comparativa, conformativa, concessiva, que é aquele embora que cai muito, tá? Consecutiva, temporal, final e proporcional. Essas conjunções, vai lá, corre no seu material de estudo e vá relembrar essas conjunções. Fique ligado nas conjunções que a banca CESP vai tentar fazer reescritura, trocando as conjunções, e fique ligado nas seguintes perguntas. Se eu trocar essa conjunção, tem erro gramatical, prejuízo? Isso é uma pergunta, uma afirmação. A outra tem alteração semântica? Então uma coisa posso trocar? Posso trocar uma conjunção pela outra. Isso não vai ter problema gramatical. Agora, vai ocorrer, né, alteração semântica? Vai. Se ocorrer alteração semântica, fique ligado, porque a CESP trabalha com essas 2 variáveis. Erro gramatical e alteração semântica. Dentro de conjunção, fique ligado na conjunção integrante, aquele que ou se, que inicia a oração substantiva, tá bom, pessoal? Como que você vai descobrir? Por exemplo, quero que você volte, quero isso, tá? Se você consegue pegar a oração que o que inicia e substituir por isso, esse que é conjunção integrante. Não confunda esse que, conjunção integrante, com o que pronome relativo, tá bom? Que é aquele que eu posso substituir por o qual, a qual, as quais, as quais. Então, por exemplo, a casa que comprei é bonita. A casa a qual comprei, tá? Esse que é o pronome relativo, vai iniciar o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Numa reescritura, vale lembrar a adjetiva, porque ele gosta de trocar a vírgula. Veja bem, a adjetiva é aquela que é iniciada pelo pronome relativo. Então, a casa que comprei é bonita. A casa a qual comprei. Essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Essa a qual comprei, tá? Se vier entre vírgulas, é o que nós chamamos de oração subordinada adjetiva explicativa. Aí a CESP fala, tira a vírgula. Não tem problema gramatical. Não tem. Porque retirada da vírgula de uma oração adjetiva vai ocorrer o quê? A alteração semântica. Ela deixa de ser uma explicação e passa a ser uma restrição, tá bom? Então fique ligado com o pronome relativo e essa reescritura da oração subordinada adjetiva. Galera, as funções do ser, muito importantes também, pronome apassivador, tá bom, pessoal? Esse pronome apassivador, aquele ser que é ligado a verbo transitivo direto e a verbo transitivo direto e indireto, então vendem-se casas, né? Casas são vendidas. E aí esse ser é um pronome apassivador, tá bom? Cuidado com as reescrituras também ligadas aí à colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos. Os casos de próclise, quando o pronome oblíquo átono me, te, se, lhe vem antes, né, do verbo, tá bom? Por exemplo, te amo, tudo bem? Ou melhor, não te amo, esse te veio antes, que é o pronome oblíquo, porque o não atrai, tá? Se o te viesse no meio, amar-te-ei, esse te mesóclise, né? Futuro presente, futuro do pretérito, são os casos de mesóclise. E o caso de ênclise, quando o pronome oblíquo vem à frente, né? Então, amo-te é o pronome oblíquo na frente. Agora, os casos facultativos da colocação pronominal, né? Principalmente quando não tem termo atrativo, por exemplo, ele te ama ou ele ama-te. Ele te ama ou ele ama-te. Por quê?
Esse caso é um sujeito simples com um núcleo pronominal. Então não tem termo atrativo. Eu posso falar tanto ele te ama ou ele ama-te, tá? Sem problema nenhum. Então, nesses casos de colocação pronominal facultativo, tá bom, pessoal? Ela vai tentar a CESP fazer a reescritura e perguntar se tem erro gramatical, tá bom? Então, fique ligado aí. Claro, se eu falo ele não te ama, eu não posso falar ele não ama-te, porque aí eu teria o termo atrativo, tá bom? O caso de reescritura também que a CESP, o NB, vai pensar nisso aí. Tá bom, pessoal? Fique ligado também, pessoal, a CESP gosta dos parônimos, né? Palavras parecidas, homônimos, palavras iguais. Então, mandato e mandato, retificar, ratificar, né? São casos, dispensa, dispensa, que a CESP vai trabalhar dentro também do campo semântico. Isso aí é muito importante. Galera, interpretação de texto vai estar na sua prova, não tenha dúvida, né? E aí, para você fazer uma boa interpretação de texto, tem que ler com calma, ver a ideia central do texto. Uma coisa importante que a CESP adora, a palavra inferência textual, que é você ler o texto e o que dele você consegue inferir. Não é que tem uma informação explícita, mas eu consigo inferir alguma coisa, né? E aí, pessoal, tem algumas ideias que você precisa desenvolver para fazer uma boa interpretação textual, né? Aqui vai algumas para você. Leia antes do texto, leia rodapé do texto, quem escreveu o texto, para você já sacar sobre o que você vai ler, né? Lendo o texto, tenta entender o encadeamento lógico dos parágrafos, né? Sabe que o primeiro parágrafo é uma apresentação, o segundo está indo em oposição ao primeiro, quais são os argumentos que o autor está utilizando, né? E aí pensar nos tipos de texto, né? Se aquele texto é um texto dissertativo, se é um texto narrativa, é uma narração, né? De um conto, de uma novela, enfim, não importa, uma crônica, e esse conto tem uma sequência temporal, isso é importante. Ou é um texto descritivo, está descrevendo um cenário, descrevendo uma cena, né? Muito importante você pensar nesses 3 tipos básicos de texto, tá? Que não se confunde com gêneros textuais, não precisa decorar. Mas gênero textual é você pensar nos 3 tipos de texto, narrativo, dissertativo e descritivo, e os seus subprodutos, né? Por exemplo, se você pensar numa crônica ou numa coluna de jornal. Uma coluna de jornal é uma espécie de um gênero textual. Um texto científico é um gênero textual, né? Isso é muito importante, né? E aí, galera, fique ligado, né? O que a pergunta, né? A afirmação da CESP está querendo fazer contigo, né? Se ela está falando da ideia central do texto, se é em relação a um primeiro parágrafo, um segundo parágrafo, tá? Isso é muito, muito importante. Galera, crase também, né? O assunto de crase é interessante. Fique ligado nos casos facultativos, porque como a CESP gosta da reescritura, ela pode falar, olha, se eu tiro a crase aqui, não vai ter problema não? Não vai ter prejuízo gramatical? Nos casos facultativos, não vai ter, não é verdade? Então, assim, os 3 grandes casos facultativos de crase é o pronome possessivo feminino, né? O azinho lá antes do pronome possessivo feminino, o acento grave é facultativo. Então, ó, entreguei a carta à minha tia, né? Eu posso botar a minha tia, o minha é o pronome possessivo, né? Feminino, esse A aí com ou sem o sinal grave, porque é antes de pronome possessivo. Outro caso de crase facultativa é antes de nome próprio feminino, né? Então eu entreguei a carta a Joana, né? E aí esse A, Joana, esse A seria facultativo ou não, dependendo do que você pensasse, tá? Quisesse colocar. E aí a CESP vai falar, olha, posso tirar, posso colocar? Então beleza, não tem problema gramatical e também não vai ter, a rigor, alteração semântica, tá? Fique ligado também no terceiro caso de crase facultativa, que é depois da palavra até, né? Então, fui até a praia. Tem crase? Se você quiser. Depois da palavra até, em regra, tá bom? O uso da crase facultativa. A não ser que o até tenha valor de inclusive. Mas eu tenho certeza que você no seu material vai olhar isso aí hoje. A ideia é essa aqui na nossa aulinha. Tá bom, pessoal? E aí, galera, é interessante pensar nos verbos de regência também, já que estou falando de crase. O verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo avisar, tá? O verbo pagar, o verbo perdoar, o verbo lembrar-se, esquecer-se, lembrar, esquecer, o verbo preferir, né? São os grandes verbos aí, eu acho que eu devo ter falado uns 7 verbos aqui, que a banca CESP gosta muito. E vírgula também, né, pessoal? O uso da vírgula é muito importante. Eu acho que se você tem um caminho sintático, você consegue matar bem as questões de vírgula, tá bom? Onde a vírgula é facultativa, normalmente ligada aos adjuntos adverbiais, né? A vírgula é facultativa e aí a banca fala, posso tirar, posso colocar vírgula, vai ter alteração semântica, não vai, né? Normalmente não tem, né? Nós falamos no início do vídeo
da vírgula junto com a oração subordinada adjetiva, mas que é facultativa em regra, porque você vai alterar a semântica, mas eu posso tirar e colocar vírgula. Mas, por exemplo, dentro de uma adjunta adverbial, no meio da oração, né? Por exemplo, João, junto com seu amigo, foi à praia. Esse junto com seu amigo seria uma circunstância de companhia. Então, eu posso colocar ou não vírgula, uma circunstância de vírgula ali facultativa. Tá bom? Galera, fique ligado, acho que é importante manter a calma também, tá? A gramática ela é linda, ela é maravilhosa, mas eu tenho certeza que você está preparado. Eu fico muito feliz que você vem aqui pro canal, tá? Essa playlist Gabaritando PF/PRF foi um sucesso e eu fico muito feliz em terminar essa playlist agora com essas dicas finais aí para sua provinha, que eu tenho certeza que você vai conseguir sua aprovação. Beleza, galera? Um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe e se inscreva aqui no canal. Valeu!